Receba a força do Espírito do Deus vivo para fazer nesses últimos dias do ano o que você não fez durante todo o ano. E a primeira coisa que você tem que parar de fazer de errado é olhar para trás. A segunda coisa, ficar se culpando. E a terceira coisa, ficar esperando que alguém faça por você o que só você pode fazer e mais ninguém. Repare esses 3 erros e faça nesses últimos dias do ano o que você não fez, porque Deus ele vai fazer na sua vida. Ouça, Ele quer, Ele pode e Ele vai fazer na sua vida se você fizer a sua parte. Por isso, não espere por ninguém. Pare de olhar para trás. Pare de se condenar e pare de ficar esperando que os outros façam o que você tem que fazer. Vamos dar continuidade ao livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 24. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou. Esse aqui, o encontrou, é Moisés. Deus encontrou Moisés e o quis matar. E você se pergunta, meu Deus, bispo, Deus o chamou, Deus o escolheu e Deus o enviou para libertar o seu povo, mais de 3 milhões de pessoas da escravidão de 430 anos. E agora Deus o encontrou em uma estalagem e o quis matar. Por quê? Sabe, a primeira coisa que nos chama a atenção é que Deus ele não impõe a vontade dele a ninguém. Mas quando Deus ele nos confia uma missão, e ele sabe que se você for nessa missão, você não vai concluir porque você está em pecado. Você não está observando os detalhes da aliança que ele fez com você. Você não está em sacrifício, você não está dependendo dele, confiando nele. Ele prefere que você morra. Quando é que Deus prefere que a gente morra? Quando é que Deus prefere nos matar do que a gente seja assassinado pelos inimigos? Quando ele sabe que se você insistir neste erro, você será derrotado e ele será envergonhado, porque você se intitula como enviado de Deus. Moisés estava sendo enviado por Deus, mas se ele entrasse no Egito, naquela condição de desobediente, e qual foi a desobediência dele, bispo? É que o filho dele não havia sido circuncidado, e a circuncisão era o sinal da aliança de Deus com o seu povo. Meu amigo, Deus ele observa os mínimos detalhes. Não é porque eu sou bispo, pastor, ou levita, ou obreiro, um oficial da igreja, que isso me dá o direito de ter pecadinhos, ou cometer erros, ou ter desvios de caráter, ou mentiras, ou mágoas, ou orgulho, ou vaidade, ou um desejo pessoal, sonhos pessoais no sentido de querer ser reconhecido. Se há algum pecado, algum sentimento, algo, uma inclinação, por menor que seja, contrária à vontade de Deus, contrária à sua palavra, então Deus prefere que eu morra do que eu vá em uma missão e não volte com a vitória para glorificá-lo. Ele prefere me matar, ele prefere que eu morra, mas seja salvo, obviamente, do que eu seja, então, derrotado nessa missão que ele nos confia. Porque essa missão que ele lhe confiou como pai, como esposa, como filho, como profissional, como cidadão, cristão, é para a glória dele. Tudo deve ser para a glória dele. E Deus então quis matar numa estalagem. Muitos hoje estão acomodados em uma estalagem, pararam na metade do caminho. E você tem que se perguntar, será que eu estou em uma estalagem? Será que eu me instalei? Eu me acomodei com o título, com a posição, com os conhecimentos da Bíblia? Ou com o tempo de igreja? Será que eu me acostumei? Eu estou numa estalagem, estou instalado, quer dizer, acomodado, adaptado a esse problema, a essa mania, a esse pecado. Dê um grito, jovem, dê um grito, senhora, dê um grito, senhor, dê um grito de basta e diga não. Eu não vou morrer nessa estalagem, eu não vou ficar nessa acomodação, eu não vou sair desse ano velho e entrar no ano novo, uma nova década, com a mesma vida, com a mesma forma de ser, de pensar, de falar, de viver. Basta! Você tem que reagir, porque caso contrário você vai morrer mesmo crendo em Deus, morrer no sentido espiritual. Você vai fracassar na missão que Deus lhe confiou e você não vai poder culpar ninguém, nem mesmo ao diabo. Veja que não foi o diabo que o quis matar, nem precisava. Moisés já tinha contra ele a sua desobediência.
Eu não sou advogado do diabo, mas nem tudo é o diabo. Se a sua desobediência ela é contrária, se você está desobedecendo não aos homens para agradar a Deus, mas você está desobedecendo a Deus para agradar os homens, começando o seu próprio homem, o seu próprio sentimento, emoções, ele deve ter pensado, o meu filho é criança, é pequeno, poxa, eu vou esperar ele crescer mais um pouco para depois circuncidá-lo. Quer dizer, o sentimento paterno, o sentimento fraternal, o sentimento de pai, de emoção, falou mais alto do que a fé. Não permita, meu amigo, que as emoções, os sentimentos, seja de pai, de filho, de irmão, falem mais alto do que a fé sobrenatural. Vá para o altar e faça o sacrifício que a sua fé está pedindo, ainda que você tenha que tirar da sua boca, da boca dos seus filhos, ainda que você tenha que tirar a cama, a roupa, o sapato, o que seja, para ficar na dependência de Deus voluntariamente. Se isso é o que a sua fé lhe pede, pode fazê-lo. Entregue toda a sua vida no altar neste domingo. Estamos vivendo os últimos dias do ano. É com você agora. Eu vou subir o Monte Sinai juntamente com o Bispo Macedo, Bispo Renato e mais outros 9 bispos, totalizando assim 12 bispos, para clamar em seu favor. Nós vamos viajar. Eu vou viajar saindo do Brasil para a Arábia, são 11.200 quilômetros. Imagine. Nós vamos fazer essa viagem, mas só você pode sair da sua casa e ir na Igreja Universal. Sair do seu lugar na igreja, da sua cadeira, do seu banco e ir ao altar. Sair da sua casa, do banco da igreja e ir para o altar e sacrificar até este domingo, até o último dia deste ano, o que a sua fé lhe pede, para que Deus possa fazer o que só Ele pode. Veja o que diz o texto no versículo 25. Então Zípora, a esposa de Moisés, tomou uma pedra aguda. Essa pedra aguda aqui representa o Senhor Jesus, que é a pedra angular. Ao invés de ela pegar aquela pedra e apredejar, criticar, jogar contra Moisés, não, ela foi uma mulher de fé. Seja uma mulher de fé. Ao invés de ficar criticando, julgando, deduzindo, seja obediente, seja fervorosa, seja corajosa. E circuncidou o prepúcio de seu filho e o lançou aos seus pés e disse, certamente me és um esposo sanguinário. Quer dizer, ela cortou o prepúcio do filho, ela fez o que ele deveria ter feito. Moisés deveria ter sido um exemplo para sua esposa nesse aspecto. Não foi, mas ela também não quis se aproveitar disso para criticá-lo, para julgá-lo, para condená-lo. Ela pegou aquela pedra aguda, afiada, cortou o prepúcio do seu filho e lançou aos pés do seu esposo e disse, sanguinário és, um esposo de sangue. Estamos aliados, Moisés, estamos unidos pelo sacrifício. É pelo sacrifício. O casamento se mantém pelo sacrifício, pela renúncia. Quinta-feira passada eu postei no Instagram uma mensagem, uma foto minha com a Viviane falando sobre o casamento. O nosso casamento, abrir mão da vida de solteiro e se entregar e se dedicar àquela pessoa exige sacrifício, como também a nossa vida com Deus. Não existe vida com Deus sem sacrifício, sem obediência, sem renúncia. Quem disse que sim, mentiu para você, é mentiroso. Mas ele prega a palavra de Deus, é mentiroso. Mas ele é bispo, pastor, é mentiroso. É impostor. Jesus viveu o sacrifício, ensinou o sacrifício. Como também está escrito o sacrifício do livro de Gênesis e Apocalipse. E o diabo odeia o sacrifício, porque ele sabe que o sacrifício é o sinal da aliança. E desviou-se dele aqui. Então ela disse, esposo sanguinário por causa da circuncisão. Quer dizer, quando o prepúcio do filho de Moisés tocou aos seus pés, Deus o deixou. Em outras palavras, agora que a sua esposa, através da fé, me obedeceu e creu no pacto da aliança feita a Abraão, então agora vocês estão preparados para entrar no Egito. Agora, Moisés, você vai entrar, mas vai sair. Ninguém vai poder lhe tocar, porque agora você não tem nada para o diabo acusar. Você não tem mais nada para os encostos e para os filhos dos encostos alegarem para tocar em você. Por isso ele entrou e saiu do Egito. Não saiu só, hein? Saiu com mais de 3 milhões de pessoas. Meu amigo, Deus está esperando você completar o seu sacrifício, para que ele então se manifeste na sua vida. Neste domingo, então, aqui no Templo de Salomão, vai ser o domingo do Abre Caminho. Às 18 horas,
Deus vai abrir o caminho. Ele quer ir adiante de você. Mas a condição é que você assuma o segundo lugar. Fique na dependência dele. Cumpra com o seu voto. Faça o que você tem que fazer. Porque Deus vai fazer o sobrenatural. Nós vamos subir o monte. E Deus vai trazer a resposta para todos nós. Até amanhã.